Aqui é a Adriele Werneck, do curso de Licenciatura em Artes Visuais da Universidade do Estado de Minas Gerais, e vou apresentar um plano de curso sobre a arte psicodélica. A ementa é Apresentação e Desenvolvimento de Processos Criativos, Estéticos e da Cultura Visual Psicodélica. O objetivo geral é estudar e desenvolver práticas compositivas visuais envolvendo a arte psicodélica. Os objetivos específicos são compreender a arte psicodélica no conjunto da história da arte e dos movimentos artísticos de contracultura, conhecer trabalhos e artistas de referência e desenvolver projetos artísticos e visuais em diálogo com a estética psicodélica. O público-alvo são alunos do ensino médio, de 15 a 18 anos. O conteúdo programático é conhecer a psicodelia, criar uma colagem, transformar a colagem em poesia, expor os projetos, conhecer a música psicodélica, explorar os sons dos objetos, fazer uma canção, criar a capa de um disco e psicodelizar a apresentação. Os processos metodológicos são aulas dialogadas com apresentações de imagens, músicas e vídeos psicodélicos, leitura e análise de imagens e músicas, desenvolvimento de produções artísticas. Os recursos didáticos são multimídias, computadores, imagens, vídeos e músicas. Os processos avaliativos serão divididos em duas avaliações. A avaliação 1 será expor os projetos. Será avaliada a capacidade de argumentar sobre a arte psicodélica, a capacidade de dar novos significados a colagens e poesias e a capacidade de transformar os sentimentos e as sensações em arte. E a segunda avaliação será psicodelizar a apresentação. Será avaliada a capacidade de identificar elementos psicodélicos em músicas e capas de discos, a capacidade de se expressar por músicas e imagens, a capacidade de aprimorar de elementos da arte psicodélica para seus trabalhos e a capacidade de compreender o conceito de psicodelia e sua aplicação na arte. Aula 1. Conhecer a psicodelia. Tempo previsto: 1 hora. Objetivo geral: conhecer a psicodelia e sua aplicação na arte. Objetivos específicos: identificar as formas, cores, sons e questões contraculturais da arte psicodélica e reconhecer as características da psicodelia. Público-alvo: alunos do ensino médio, 15 a 18 anos. Conteúdo: conceito de psicodelia e sua aplicação nas artes visuais, elementos da psicodelia, cores, linhas, formas e questões contraculturais, e a arte psicodélica como produto cultural e histórico. Preparação da atividade feita pela professora. Selecionar previamente imagens psicodélicas para mostrar para a turma e procurar informações que ajudem na leitura das imagens, sobre o contexto das obras, época em que foram produzidas, informações sobre elas, os pensamentos dos artistas e as técnicas utilizadas. Materiais necessários: computadores, internet, data show, imagens psicodélicas de diferentes estilos e épocas. Metodologias: cultura visual, leitura de imagens e aula dialogada. Processo metodológico: 1. Abertura da sala e organização do espaço. 2. Orientar aos alunos que se sentem em seus lugares para conhecer a arte psicodélica. 3. Roda de conversa para retratar algumas imagens trazidas pela professora. Olhar as imagens atentamente, descrever o que ver na imagem, analisar a composição da imagem, relacionar com o contexto, interpretar as imagens a partir da própria opinião e das informações do contexto exibido anteriormente. Avaliação: capacidade de identificar a arte psicodélica, capacidade de reconhecer características da psicodelia e capacidade de falar sobre o psicodelismo.
Algumas ações que nortearão as avaliações. O que os alunos percebem nas imagens mostradas? Após a contextualização das obras mostradas, os alunos mudaram seus entendimentos, ou seja, sua interpretação ao relacionar com as novas informações? Que semelhanças e diferenças os alunos perceberam entre as imagens mostradas? Os alunos relacionaram as imagens que apreciaram com seus próprios repertórios? Aula 2. Criar uma colagem. Tempo previsto: 1 hora. Objetivo geral: expressar-se por meio de uma colagem, criando uma produção artística psicodélica. Objetivos específicos: representar a psicodelia a partir de uma colagem, explorar materiais e procedimentos na criação de uma colagem psicodélica. Público-alvo: alunos do ensino médio, de 15 a 18 anos. Conteúdo: práticas artísticas, colagem. Preparação da atividade feita pela professora. Providenciar os materiais necessários para a execução dos trabalhos. Pedir aos alunos que levem fotos pessoais ou tiradas da internet, caso queiram fazer colagens digitais, ou revistas, caso queiram fazer colagens manuais. Materiais necessários: trabalhos digitais, fotos pessoais ou tiradas da internet, computadores e aplicativos de edição de imagens. Trabalhos manuais: revistas, cola, papel e tesoura. Metodologias: cultura visual e processo de criação. Processo metodológico: 1. Abertura e organização do espaço. 2. Orientar os alunos que se sentem em seus lugares para criar uma colagem psicodélica. 3. Cada aluno deverá fazer uma colagem que represente a história do psicodelismo ouvida na aula anterior. Avaliação: capacidade de identificar elementos da psicodelia, capacidade de se expressar por uma colagem psicodélica e capacidade de falar sobre a sua colagem. Algumas ações que nortearão as avaliações. O que os alunos percebem nas imagens criadas? Os alunos conseguiram perceber traços psicodélicos nas suas próprias colagens? Aula 3. Transformar a colagem em poesia. Tempo previsto: 1 hora. Objetivo geral: expressar-se por meio de uma poesia, criando uma produção psicodélica. Objetivos específicos: representar a psicodelia a partir de uma poesia, ampliar a arte psicodélica da colagem para a poesia e explorar materiais e procedimentos na criação de uma poesia. Público-alvo: alunos do ensino médio, de 15 a 18 anos. Conteúdo: práticas artísticas, poesia. Preparação da atividade feita pela professora. Providenciar os materiais necessários para a execução dos trabalhos. Materiais necessários: computadores ou papel e lápis ou caneta. Metodologias: cultura visual e processos de criação. Processo metodológico: 1. Abertura e organização do espaço. 2. Orientar aos alunos que se sentem em seus lugares para criar uma poesia. 3. Cada aluno deve criar uma poesia psicodélica a partir da colagem criada na aula anterior. Avaliação: capacidade de identificar elementos da psicodelia, capacidade de se expressar por uma poesia psicodélica e capacidade de falar sobre sua poesia. Algumas ações que nortearão as avaliações. O que os alunos percebem nas poesias criadas? Os alunos conseguiram perceber traços psicodélicos nas suas próprias poesias? Os alunos conseguiram relacionar a poesia com a colagem? Aula 4. Expor os projetos. Tempo previsto: 1 hora. Objetivo geral: refletir sobre os trabalhos criados. Objetivos específicos:
reconhecer as características da psicodelia nos trabalhos seus e dos outros e manifestar opinião sobre os trabalhos. Público-alvo: alunos do ensino médio, de 15 a 18 anos. Conteúdo: representações artísticas da psicodelia. Preparação da atividade feita pela professora. Organizar o espaço para a exposição. Materiais necessários: trabalhos expostos no ambiente. Metodologias: cultura visual, leitura de imagens e aula dialogada. Processo metodológico: 1. Abertura e organização do espaço. 2. Orientar aos alunos que andem pelo espaço e vejam todos os trabalhos. 3. Roda de conversa para discutir sobre os trabalhos. Gostaram de expor seus trabalhos? O que chamou a atenção nos trabalhos expostos? Conseguiram identificar as características da psicodelia nos trabalhos? Avaliação: capacidade de argumentar sobre o que sentiu ao ver os trabalhos expostos, capacidade de identificar elementos psicodélicos nos trabalhos e capacidade de falar sobre os trabalhos. Algumas ações que nortearão as avaliações. Diante das obras, quais as sensações relatadas pelos alunos? Os alunos relacionaram seus próprios trabalhos com os dos colegas? Após a representação e contextualização feitas pelos alunos dos trabalhos expostos, os mesmos conseguiram perceber traços psicodélicos no trabalho um do outro? Aula 5. Conhecer a música psicodélica. Tempo previsto: 1 hora. Objetivo geral: conhecer músicas psicodélicas, compreendendo a relação entre artes visuais e música. Objetivos específicos: identificar músicas psicodélicas e reconhecer as características da psicodelia nas músicas. Público-alvo: alunos do ensino médio, de 15 a 18 anos. Conteúdo: a música como expressão do psicodelismo. Preparação da atividade feita pela professora. Selecionar previamente algumas músicas psicodélicas. Procurar informações sobre o contexto das músicas, épocas em que foram produzidas, informações sobre elas e pensamentos dos artistas. E pedir aos alunos que levem fones de ouvido. Materiais necessários: computadores, internet, fones de ouvido e data show. Metodologias: cultura visual, método colaborativo e aula dialogada. Processo metodológico: 1. Abertura e organização do espaço. 2. Colocar uma playlist de músicas psicodélicas para tocar. 3. Orientar aos alunos que formem grupos de 3 a 5 pessoas com os quais vão trabalhar nas próximas aulas. 4. Cada grupo deverá pesquisar algumas músicas psicodélicas, analisando a sua letra, sons, questões contraculturais e relação com outras expressões artísticas. Avaliação: capacidade de identificar músicas psicodélicas, capacidade de reconhecer características da psicodelia nas músicas e capacidade de falar sobre as músicas. Algumas ações que nortearão as avaliações. Quais as sensações relatadas pelos alunos ao ouvirem as músicas? Os alunos conseguem relacionar as músicas com as imagens psicodélicas? Os alunos relacionaram as músicas com os próprios repertórios? Aula 6. Explorar os sons dos objetos. Tempo previsto: 1 hora. Objetivo geral: relacionar sons de objetos do cotidiano com a música psicodélica. Objetivos específicos: identificar diferentes sons nos objetos do cotidiano e explorar materiais e procedimentos na criação de melodias. Público-alvo: alunos do ensino médio, de 15 a 18 anos.
Conteúdo: exploração e criação de sons com objetos do cotidiano. Preparação da atividade feita pela professora. Preparar o espaço, deixando o ambiente livre para os alunos sentarem no chão. Providenciar os materiais necessários e pedir aos alunos que levem instrumentos musicais, se tiverem, e objetos do cotidiano, como panelas, latas, colheres, copos. Materiais necessários: instrumentos musicais e copos, panelas, colheres e latas e etc. Metodologias: método de exploração e processo de criação. Processo metodológico: 1. Abertura e organização do espaço. 2. Orientar aos alunos que se sentem no chão junto com seus grupos. 3. Cada grupo deverá escolher alguns objetos para explorar e criar melodias. Avaliação: capacidade de identificar sons em diferentes objetos. Capacidade de criar melodias com objetos do cotidiano. E capacidade de transformar objetos aleatórios em instrumentos musicais. Algumas ações que nortearão as avaliações. Ao explorar os sons dos objetos, quais as sensações relatadas pelos alunos? Os alunos conseguiram criar melodias com os sons dos objetos? Aula 7. Fazer uma canção. Tempo previsto: 1 hora. Objetivo geral: expressar-se por meio de uma música, criando uma produção artística psicodélica. Objetivos específicos: representar a psicodelia a partir de uma música e explorar materiais e procedimentos na criação de uma música psicodélica. Público-alvo: alunos do ensino médio, de 15 a 18 anos. Conteúdo: práticas artísticas, música. Preparação da atividade feita pela professora. Preparar o espaço, deixando o ambiente livre para os alunos sentarem no chão. Providenciar os materiais necessários e pedir aos alunos que levem instrumentos musicais, se tiverem, e objetos do cotidiano, panelas, latas, colheres, copos, etc. Materiais necessários: papel e lápis ou caneta, instrumentos musicais, copos, panelas, latas, colheres e etc. Metodologias: método de exploração, método de colaboração e processo de criação. Processo metodológico: 1. Abertura e organização do espaço. 2. Orientar aos alunos que se sentem junto com seus grupos. E 3. Cada grupo deverá criar uma música psicodélica. Avaliação: capacidade de identificar elementos da psicodelia e capacidade de se expressar por uma música psicodélica. Algumas ações que nortearão as avaliações. O que os alunos percebem nas músicas criadas? Os alunos conseguiram perceber traços psicodélicos nas suas próprias músicas? Aula 8. Criar a capa de um disco. Tempo previsto: 1 hora. Objetivo geral: expressar-se por meio de uma banda e da capa de um disco psicodélico. Objetivos específicos: representar a psicodelia a partir de uma banda e a capa de um disco. Explorar materiais e procedimentos na criação de uma capa de um disco psicodélico. Público-alvo: alunos do ensino médio, de 15 a 18 anos. Conteúdo: utilização de práticas artísticas para a construção da capa de um disco psicodélico. Preparação da atividade feita pela professora. Providenciar os materiais necessários para a execução dos trabalhos e pedir aos alunos que levem fotos pessoais ou tiradas da internet, caso queiram fazer colagens digitais, ou revistas, caso queiram fazer colagens manuais. Materiais necessários: trabalhos digitais, fotos pessoais ou tiradas da internet, computadores e aplicativos de edição de imagens,
e trabalhos manuais, revistas, cola, papel, tesoura, tinta, pincel, lápis, giz de cera e etc., o que o aluno quiser usar. Metodologias: cultura visual, método de colaboração e processo de criação. Processo metodológico: 1. Abertura e organização do espaço. 2. Orientar aos alunos que se sentem junto com seus grupos. 3. Cada grupo deverá formar uma banda psicodélica, inventando um nome e criando uma capa de disco. Avaliação: capacidade de identificar os elementos da psicodelia e capacidade de se expressar por uma banda e uma capa de disco psicodélico. Algumas ações que nortearão as avaliações. O que os alunos percebem nas bandas e nas capas de discos? Os alunos conseguiram perceber traços psicodélicos nas suas próprias capas? Aula 9. Psicodelizar a apresentação. Tempo previsto: 1 hora. Objetivo geral: refletir sobre os trabalhos apresentados. Objetivos específicos: reconhecer as características da psicodelia nos trabalhos seus e dos outros e manifestar opinião sobre os trabalhos. Público-alvo: alunos do ensino médio de 15 a 18 anos. Conteúdo: representações artísticas da psicodelia. Preparação da atividade feita pela professora. Preparar o espaço deixando o ambiente livre para os shows. Providenciar os materiais necessários para a execução dos trabalhos. Pedir aos alunos que levem os instrumentos musicais necessários para a realização dos shows e as capas de discos. Materiais necessários: instrumentos musicais necessários para os shows e capas de discos para expor. Metodologias: cultura visual, método colaborativo e processo de criação. Processo metodológico: 1. Abertura e organização do espaço. 2. Orientar aos alunos que apresentem as músicas e entreguem as capas. 3. Cada grupo deverá apresentar uma música e entregar a capa de um disco psicodélico. Avaliação: capacidade de argumentar sobre o que sentiu ao se apresentar com sua banda, capacidade de identificar elementos psicodélicos nos próprios trabalhos e nos dos outros, e capacidade de falar sobre os trabalhos. Algumas ações que nortearão as avaliações. Diante das apresentações e das capas, quais as sensações relatadas pelos alunos? Os alunos relacionaram seus próprios trabalhos com os dos colegas? Após a apresentação e contextualização feita pelos alunos dos trabalhos apresentados, os mesmos conseguiram perceber traços psicodélicos no trabalho um do outro? Agora vejam alguns exemplos de capas de discos que poderão ser usados para este trabalho.